Bom dia, eu me chamo Josiane da Silva Formoso, sou do curso de Pedagogia pela Faculdade FAEL. Iniciaremos falando porque escolhi o tema abordado, a contação de história na educação infantil, influência no processo aprendizagem das crianças. Bom, escolhi esse tema por me identificar muito com a contação de história de infantis, onde o professor leva o aluno a uma viagem emocionante e ao mesmo tempo alucinante, que ficam gravados para sempre em nossas memórias. Na minha época, lembro-me que até hoje, que ouvi em sala de aula várias histórias, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, O Pequeno Polegar, Rapunzel, João Pé de Feijão, e muitos outros que não me lembro. Achava muito interessante ficar pensando que aquelas histórias eram verdadeiras. As pessoas se sentiam felizes ouvindo aquelas histórias. Mas nos tempos de hoje tem sido muito difícil fazer com que as crianças criem um hábito de inserir leitura no seu cotidiano. As crianças hoje em dia não gostam de ouvir os contos, que antigamente era muito interessante. Na minha opinião, esse tema é um dos mais importantes para as crianças, porque as crianças viajam nas histórias como se estivessem fazendo parte do conteúdo. Por isso, devemos criar, contar boas histórias para elas, ocupando sua mente com coisas boas para se formar uma pessoa de bom coração. Porém, no entanto, devemos ser bons naquilo que fazemos, porque se não soubermos transmitir aquilo que sabemos para as crianças, não servirá de nada para eles. As crianças gostam de ouvir as histórias contadas pelos seus pais, pelos seus professores. E podemos muito contar várias histórias a elas. Elas irão se emocionar com as histórias. Podemos dizer que esse não é um trabalho muito fácil de lidar, pois não é para qualquer pessoa. Às vezes as pessoas tentam fazer de tudo de bom que sabem, mas quando vai transmitir, não sai do jeito que o aluno espera. No entanto, pode-se dizer que cada trabalho que vai se apresentar, a pessoa tem que ter o dom daquilo que faz, pois só assim o aluno recebe a mensagem com facilidade para entender. Pois dessa maneira conseguimos impactar o aluno com bons assuntos, que facilita a aprendizagem do aluno para se tornar um bom ser humano. Conforme o LDB, a PNCC, todos esses autores, Coelho Bento, Rodrigues, Barreto, eles podem repassar tudo de bom que foi aprendido. Espero repassar tudo que eu aprendi durante esse período e longa data, que foi bastante proveitoso. Foi um curso bom, me identifiquei bastante, espero desenvolver um bom trabalho nesta área, pois as crianças do meu Brasil precisam de pessoas graduadas e capacitadas para a realização de trabalhos proveitosos na área escolar. Tenho admiração por vários cursos, mas eu escolhi esse porque me identifiquei muito com aquilo que sabe fazer e amo trabalhar com criança. Mesmo com pouca idade de estudo, revela que contar histórias infantis para nossas crianças é muito importante para a formação da consciência deles. Ao redor do mundo em que vive, o mais importante é que isso tenha que ser levado a sério, colocando em prática para que se não seja visto somente com efeitos de educação artística. A mais importante é que os pais sejam um grande responsável, por isso garantindo assim um reforço aplicado na escola. Vale lembrar que esse tema não começou há pouco tempo, e sim há séculos. Isso já fazia parte das nossas vidas. Por quê? Porque devemos deixá-los para trás e sim cada dia fortalecendo e incentivando cada vez mais as crianças com a contação de histórias. Porque contar as histórias é uma forma de arte criativa que se entreteve e foi formada através dos séculos e culturas, e seu potencial institucional continua a servir aos professores. Eles gostam de contar histórias às suas crianças, é muito importante a eles, e as crianças amam as histórias.
Este estudo toma como premissa a importância de contar a história nos anos iniciais do ensino fundamental. O objetivo foi investigar e pesquisar como a contação de história é utilizada na sala de aula pelos professores, com sua prática definida pela literatura, onde as crianças se desenvolvem com a leitura, eles se divertem. Quando a gente termina de contar as histórias, eles perguntam se é verdadeiras, e a gente vai ao longo do tempo. Isso é muito importante a cada criança ouvir as histórias que na verdade são verdadeiras. E hoje eu quero aqui encerrar agradecendo primeiramente a Deus, meus pais, meu marido, minhas filhas e toda a minha família. E obrigado por todas as ajudas. E eu finalizo aqui. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina que morava com a sua mãe em uma casinha perto do bosque. Todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho, porque sempre usava um capuz dessa cor. Um dia, sua mãe fez doces, os colocou numa cesta e pediu para Chapeuzinho levar para a vovó. Mas avisou para ela tomar muito cuidado e não falar com nenhum estranho. Andando pelo bosque, Chapeuzinho encontrou um lobo que perguntou onde ela estava indo. Chapeuzinho parou para falar com ele e respondeu que estava indo levar doces para a vovó. O lobo desejou boa sorte e falou para que ela também levasse flores para a vovó. Então, o lobo saiu correndo por um atalho e chegou primeiro na casa da vovó. Fingindo ser a netinha, o lobo bateu na porta e, quando foi recebido pela vovó, engoliu ela. O lobo entrou na casa, vestiu as roupas da vovó e ainda deitou na cama dela. Em seguida, entrou a Chapeuzinho, que ficou surpresa quando viu a vovó. Chapeuzinho disse que a vovó tinha orelhas e olhos muito grandes. Vestido de vovó, o lobo respondeu que era para ver e ouvir melhor. Então a menina perguntou por que a vovó tinha uma boca tão grande. O lobo levantou rápido da cama e gritou que a boca grande era para engolir a menina. Chapeuzinho saiu correndo e gritando pela casa, e o lobo foi atrás dela. Um lenhador que passava perto da casa ouviu a gritaria e resolveu ajudar. O homem entrou na casa e lutou com o lobo para salvar a menina e a vovozinha. Perdendo a briga, o lobo saiu correndo para nunca mais voltar. E finalmente, Chapeuzinho Vermelho e a vovozinha puderam comer seus doces em paz e viveram felizes para sempre.